Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, sexta-feira. Estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos capítulo 3, versículos do 13 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o chamado de Deus é sempre um grande mistério. Nós escutamos o Evangelho que fala que Jesus ele chama os 12, chama 12 apóstolos. E a palavra apóstolo significa enviado. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus. Mas antes de ser enviado, ele é escolhido, ele é chamado. E é muito interessante quando o Evangelho vai dizer: chamou os que ele quis. Chamou os que ele quis. Nenhum de nós escolhe a si mesmo. Nós somos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos. Não foi eu que escolhi ser padre simplesmente. A minha resposta, a minha escolha é consequência da escolha de Deus. A minha escolha de ser padre, eu escolhi ser padre. Quando eu digo que eu escolhi ser padre, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu escolhi responder ao chamado de Deus, porque foi Ele que quis que eu fosse padre. A escolha é de Deus, o chamado é de Deus. A nossa escolha significa a nossa resposta ao chamado que Deus nos faz. Então, o chamado de Deus é sempre um grande mistério. Ele chama porque Ele quer e pronto. Ele chamou você para a vida sacerdotal, Ele quis, pronto. Responda. Deus te chama à vida matrimonial, Ele chama porque Ele quer. Ele te chamou porque Ele quis. Então, responda e seja fiel. Seja qual for a vocação, seja qual for o chamado. Porém, meu povo, aqui tem uma coisa muito importante que nós devemos ressaltar. Porque todo chamado, toda vocação, e aqui, na verdade, é uma exigência de toda e qualquer vocação, de todo e qualquer chamado. Qual é a exigência fundamental? Permanecer com Jesus. Porque o Evangelho vai dizer: então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Veja, antes mesmo de sermos enviados à missão, nós precisamos de quê? Nós precisamos permanecer com Ele. Nós precisamos estar unidos a Jesus. É isso que o Evangelho vai dizer, né? Para que ficassem com Ele. Ninguém deve realizar nenhum apostolado na igreja, nenhuma missão, se não permanece unido a Jesus. E olha que é uma tentação nossa. Às vezes nós reclamamos dizendo que nós temos muitos afazeres. Ah, porque na igreja tem muito trabalho, tem muito serviço. E tem mesmo. Tem muito trabalho, tem muito serviço, tem muita missão na igreja. Porém, meu povo, a missão ela é precedida por essa união com Cristo. Por isso, vida de oração, vida de intimidade com Deus. E é justamente essa vida de oração, essa intimidade com Deus, é que vai dar eficácia na nossa missão.
Se você tem procurado fazer coisas, atividades, mas se você não está anteriormente preparado por uma vida de oração, por uma vida de intimidade com Deus, o seu apostolado não dará frutos, a sua missão não dará frutos, você não vai realizar aquilo como Deus pensou que você realizasse. Porque veja, os apóstolos foram escolhidos para que permanecessem com Jesus e depois o quê? Para que eles pregassem com autoridade e expulsar demônios. Eles só pregaram e expulsaram demônios porque antes eles viviam uma intimidade com Jesus. Esse é o grande ensinamento para nós hoje, meu povo. Que nós hoje possamos rever a nossa vida. Será que de fato nós estamos unidos a Cristo para vivermos bem a nossa missão? É essa pergunta que eu deixo para a nossa reflexão hoje. E repito, será que nós hoje estamos vivendo essa comunhão, essa intimidade com Deus, com Jesus Cristo, aquele que nos chamou porque quis, livremente? Será que nós estamos vivendo essa união para que possamos realizar bem e segundo a vontade de Deus, segundo a forma como Deus pensou, a nossa missão, o nosso apostolado? Deixo essa reflexão para esse dia de hoje. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.